Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva no canal. Deus tem uma palavra hoje para você. Compartilhe aí essa mensagem com os seus amigos. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 15 até o versículo 19, onde a Bíblia vai nos dizer: Porém o Senhor ordenou-lhe: Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs-lhe sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho de onde vinha. Enviou-me a ti para que torne a ver e fique pleno do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos algo parecido como escama. Ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de se alimentar, ganhou forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Meus amados, eu quero estar meditando com você nessa palavra. O apóstolo Paulo, meus amados, antes ele perseguia o cristão. Antes dele ser apóstolo, ele achava que estava fazendo um serviço a Deus e perseguia o povo de Deus. E aqui no capítulo 9 de Atos, se você começar desde o comecinho ali, você vai ver que Jesus aparece para ele e vai falar ali em hebraico: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali no original, ali em hebraico, quer dizer Saul, Saul, por que tu me persegues? Se você for ler ali em Atos 26:14, você vai ver o apóstolo Paulo dando testemunho que Deus falou com ele essas palavras em hebraico. No momento que Jesus falou com ele: Saul, Saul, por que me persegues? Foi as mesmas palavras, meus amados, que Davi usou para falar ali com Saul quando Saul estava perseguindo ele. E Paulo também era da tribo de Benjamim. E ali também, meus amados, Saul também era da tribo de Benjamim. E Davi, que era o perseguido da tribo de Judá, e Jesus também da tribo de Judá. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. No momento aqui que Jesus fala com ele, Paulo foi impactado e falou: Quem és tu, Senhor? E Jesus vai dizer: Eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí, meus amados, diz a palavra que ele ficou cego. Ele ficou sem enxergar. O conhecimento dele teve que cair por terra para que ele pudesse ver a glória de Deus. Para que ele pudesse, meus amados, ser impactado com a graça de Deus. Aqui em Atos, no capítulo 9, no versículo 17, nós vamos ver Ananias, colocando a mão sobre ele e declarando: Irmão Paulo, o Senhor Jesus apareceu ao caminho de onde vinha e enviou-me para que torne a ver e fique pleno do Espírito Santo. Ele ficou cheio do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo envolveu ele. E no momento que ele foi, meus amados, envolvido pela plenitude do Espírito Santo, pela graça de Deus, olha o que acontece no versículo 14. Imediatamente caíram os olhos, algo parecido com escama, e ele passou a ver de novo. Ele passou a enxergar. E agora, meus amados, a visão de Paulo não era mais como a visão antes dele ter esse encontro com Jesus. A vida desse homem foi transformada e ele foi renovado, ele foi cheio do Espírito Santo. Ali em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, que para ele essas coisas são loucuras. E aquele que é espiritual compreende todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Aqui, meus amados, Paulo tornou um homem espiritual. Ele nasceu de novo. O Espírito veio sobre ele. Ali os olhos dele foram abertos, as escamas caíram por terra. As escamas, meus amados, elas simbolizam ali o engano. Toda a cegueira que Satanás tinha colocado sobre ali, Paulo caiu por terra e ele foi cheio do Espírito Santo. E aí, meus amados, esse homem se tornou um dos maiores pregadores aqui do Evangelho, que nós podemos ver ali pelos livros que ele escreveu na Bíblia, a revelação que esse homem teve de Deus. A partir do momento, meus amados, que
as escamas caíram por terra e ele pôde contemplar a glória de Deus. Eu quero focar com você, meus amados, o que vai fazer a diferença é quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Busque verdadeiramente conhecê-lo. Busque verdadeiramente uma intimidade com Deus. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Paulo, ele foi transformado. De perseguidor, ele passou a ser um adorador. Ele passou a ser um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. Ele passou a ser cheio do Espírito Santo. O entendimento dele foi aberto. E aquele que perseguia começou a dar testemunho do Evangelho e da grandeza de Deus. Se você continuar lendo no capítulo 9 aqui, você vai ver que as pessoas falavam: esse Paulo perseguia os cristãos, agora ele está anunciando sobre Jesus. Meus amados, a vida de Paulo foi mudada. O rumo da vida de Paulo foi mudado porque ele teve um encontro com Jesus. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a vida dela cai por terra. Ela não quer mais viver para ela mesma, mas aí ela quer viver, meus amados, para aquilo que ela foi programada para viver. Ela quer ser um adorador. Ela quer testemunhar das grandezas de Deus. Quando você tem um encontro com Deus e sua vida é transformada, você quer levar essa transformação também até as outras pessoas. Mas você só pode fazer isso quando a escama cai por terra. Quando você olha para Jesus e compreende que Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, Ele é a sua justiça e você é salvo pela fé nele. Não é pelas suas obras, não é um mérito seu, mas todo o mérito é de Cristo. Jesus Cristo pagou pelo meu e pelos seus pecados e nele nós temos a redenção. O apóstolo Paulo compreendeu que a salvação ela vem pela fé e não pelas obras. Depois ele vai dizer ali em Romanos 1,17, no final do ministério dele: o justo viverá pela fé. Ele entendeu que a pessoa não pode ser justificada por suas obras, mas quando ela coloca a confiança em Deus e crê no Evangelho, Deus justifica essa pessoa. E você pode ver ali que depois que os olhos dele foram abertos, ele se alimentou e as forças dele foi renovada. Porque, meus amados, ele teve um encontro com a verdade. Ali em João 8,32, Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o apóstolo Paulo aqui, Saulo, teve um encontro com Deus. Ele conheceu a verdade, ele conheceu Jesus. Ali em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o apóstolo Paulo aqui teve essa experiência com Cristo. Ele viu a glória de Deus. Ele teve que ficar cego para que ele pudesse enxergar quem era Jesus. As escamas deles caíram e aí, meus amados, ele passou a enxergar a partir de uma nova perspectiva. Em vez de perseguir, ele passou a pregar a mensagem, a pregar o Evangelho, a pregar a boa notícia, a falar de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, meus amados, pode libertar. Ele diz ali em João 8,36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então busque um encontro com Deus, busque uma intimidade com Ele. Se você entregou a sua vida a Cristo, busque um relacionamento com Ele. Vá orar, vá buscar a presença de Deus, peça para o Espírito Santo revelar as grandezas de Deus para você. Porque quando, meus amados, você tiver um encontro verdadeiro com Ele, toda a escama vai cair por terra e você vai enxergar a verdade. Você vai ser livre pela verdade. Jesus Cristo é a verdade. Essa verdade vai fluir dentro do teu interior, como está ali em João 7, 38 e 39. Jesus diz: crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ali o apóstolo Paulo creu no momento que ele diz: quem és tu? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E o apóstolo Paulo creu e por isso a vida dele foi transformada. Ele entregou a vida a Jesus Cristo, ele nasceu de novo. Ele foi transformado pelo poder de Deus, aquele que lançava os cristãos na cadeia, aquele que consentiu sobre a morte ali de Estevão, ali no momento que Estevão foi apedrejado, a roupa foi colocada aos pés do apóstolo Paulo ali e ele consentiu com aquele ato. Agora, em vez de ser um perseguidor,
ele passou a ser um pregador do evangelho, porque ele foi livre pela verdade, porque ele teve um encontro com Jesus. Somente Jesus pode libertar. Somente Jesus pode tirar a escama, somente Jesus pode tirar a cegueira. Por isso ele diz ali em Mateus 11:28, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Somente Jesus tem um fardo leve, somente Jesus tem um jugo suave. Não basta, meus amados, você ir aos cultos, você precisa ter um encontro com Ele, você precisa ter uma intimidade com Jesus, você precisa, meus amados, que Jesus Cristo se manifeste com poder e glória para que as escamas caiam por terra e você venha contemplar a glória de Deus. Busque uma intimidade com Cristo, busque um relacionamento com Deus, peça para o Espírito Santo conduzir você. Nós lemos nas Escrituras aqui, meus amados, que no momento aqui que Ananias orava e colocou a mão sobre ele, ele foi pleno do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir do momento que ele foi cheio, a cegueira caiu por terra e ele passou a enxergar a verdade. Ele foi livre pela verdade. Amém? Então busque uma intimidade com Deus e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouviram e receberam esse evangelho, essa palavra, que eles venham olhar para Ti, o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Pai, que nós venhamos, Pai, como o apóstolo Paulo ali viu a Tua glória e teve um encontro contigo, que nós venhamos ver a Tua glória, que nós vamos ser cheios do Teu Espírito, que nós venhamos ser tocados pela Tua graça e transformados. Para que nós, Pai, venhamos revelar o Evangelho também a outros. Revela a palavra com poder, testemunha o Evangelho com poder, Pai, sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, abençoando cada ouvinte e seus familiares e declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Em Ti, Jesus, nós somos mais que vencedores. A escama caiu por terra e nós podemos agora contemplar a Tua face. Amém.